Nossa saudação em nome de Cristo Jesus para todos aqueles que compartilham conosco destes momentos de adoração ao Senhor, de adoração a Deus, nosso Pai Criador. E esse é o nosso momento de louvor, de adoração, de culto ao Senhor nosso Deus, nossos momentos de compartilhar nossas orações e os nossos louvores. E iniciando o nosso culto desta manhã, quero ler para os irmãos a palavra do Senhor, Epístola de Paulo, escrito para os Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele mesmo se entregou por mim. Por amor. Foi precisamente para isto que Cristo veio, diz o apóstolo Paulo. Que nós possamos nos achegar a este evangelho, que nós possamos nos entregar de todo o nosso coração a esse amor impressionante, indizível, que é o amor de Deus para as nossas vidas por meio de Jesus Cristo. E nesta hora, vamos agradecer a Ele. Grandioso Deus, grandioso Pai, não dá para explicar este amor que o Senhor tem por nós. E então queremos nesta hora, ó Deus, entregar o nosso coração a Ti, entregar a nossa gratidão, os nossos louvores, dizendo ao Senhor que nós também Te amamos. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos Jesus Cristo porque Ele se entregou por nós, a si mesmo se entregou por nós. Já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, diz o apóstolo Paulo. E essa vida que vivemos pela fé no Filho de Deus. Ó Deus amado, faça, ó Deus, com que brote cada vez mais no nosso coração essa fé, que nós possamos viver pela fé no Filho de Deus, que nós possamos, ó Deus, neste dia, olhar para frente, olhar para Cristo, olhar para Deus sem retroceder, que nós possamos ter o nosso alvo, que é Cristo, que nós possamos olhar para o nosso alvo que está na frente, que o nosso alvo é Cristo Jesus. Recebe, ó Deus, o nosso culto, perdoa, Pai, perdoa os nossos momentos de incerteza, nossos momentos de dúvidas. Perdoa-nos por essa fé tão pequena que nós temos e nos ajude a nos chegarmos cada vez mais a Ti por meio de Cristo, por meio da Tua palavra. Abre o nosso coração para entender que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós e que o Senhor mesmo testifica pelo Seu Filho, pelo sangue, pela palavra, que nós somos Teus filhos, que o Senhor nos resgatou definitivamente, que nós possamos crer, obedecer e receber essa palavra em nossos corações. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome,
pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Bom dia, amados irmãos e ouvintes, que realmente o Senhor nos proporcione um excelente dia hoje, debaixo da sua proteção e da sua graça. Eu quero ler para a nossa reflexão de hoje, na primeira epístola de João, no capítulo 5, a partir dos versos 6 até o verso 12, que diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua Palavra que acabamos de ler e ouvir. Queremos aprender dela, Pai, queremos entendê-la. E nós temos o desejo de entender a Tua Palavra, por isso fala aos nossos corações. Interioriza, Pai, nos nossos corações a mensagem da Tua Palavra.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e ouvintes, com base nesse texto, a nossa reflexão é sobre o tema: é possível ter certeza da salvação? Por que é possível ter certeza da salvação? São muitas perguntas que têm nos chegado com relação a isso, que pessoas dizem que nós não temos condições de ter certeza da nossa salvação, mas a Bíblia nos mostra com certeza que podemos ter certeza da salvação. Por quê? Em primeiro lugar, meus queridos, há muitos textos bíblicos que falam da vida eterna. E o que é vida eterna? Vida eterna é salvação. No Evangelho de João e nas epístolas de João, encontramos vários textos que falam da vida eterna e afirmam que todos os que creem em Jesus têm a vida eterna. Por exemplo, João 5:24, ele diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem que está falando? É Jesus. É o próprio Jesus que está afirmando e garantindo que quem ouve a sua palavra e crê naquele que enviou, que é o Pai, tem a vida eterna. Então, é possível já começarmos por aqui, identificando que devemos crer nessa verdade. E no capítulo 3, verso 15, diz também: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Mas João 3,16, que é um texto bem conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda, nos versos 36 do capítulo 3, diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então é possível a gente crer na certeza da nossa salvação, porque é o próprio Jesus que tem garantido isso. É o próprio Jesus que vem falando: em verdade vos digo. Então, a própria Bíblia nos garante isso. E só para ficar mais interessante o assunto, em segundo lugar, veremos o que diz os versos 28 do capítulo 10 de João. Jesus Cristo diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele está falando aqui do seu povo, os que ele salvou. Ele o chama de ovelhas. E sendo ovelhas do seu pasto, rebanho do seu pastoreio, ele que cuida, ninguém jamais pode tirar das mãos de Jesus Cristo aqueles que ele salvou. Portanto, são vários os textos que afirmam que nós podemos ter a certeza da salvação. Em 1 João capítulo 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E nós amamos porque Jesus nos amou primeiro e deu a nós essa possibilidade de amarmos uns aos outros. Então somos salvos por Ele, guardados por Ele. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho, 1 João 5,11. Portanto, meus queridos, olha quantos textos afirmam aqui que nós temos como ter certeza da nossa salvação. Aquele que tem o Filho tem a vida.
Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5,12. Mas ainda tem um outro texto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Quem é que tem a vida eterna? Com base nesse texto, somente os que creem em Jesus. Os que creem em Jesus, os que creram, foram salvos. Os que crerão serão salvos por Ele e jamais perderão a sua salvação. A sua salvação é garantida. Como disse aí no capítulo 3, verso 28, o capítulo 10, verso 28, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém as arrebatará. Então, todo aquele que crê em Cristo, no momento que crê, recebe o selo de Deus, o selo de propriedade de Deus. E qual é a condição, meus queridos, para ter a vida eterna? Ter a certeza da salvação. É aquele que crê, é tão somente o que crê. E no momento que crê, Deus sela com o Espírito Santo da promessa. Deus não deixa sem garantia nenhuma, então Ele mesmo é quem nos dá essa garantia. Se a gente olhar aqui para Efésios capítulo 1, verso 13, ele diz: em quem nenhum de vós em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Portanto, no momento que a gente crê em Cristo, a gente é salvo. A condição para ser salvo é só crer. Não precisamos fazer nada. Não temos precisão de fazer nada, é somente crer. E no momento que nós cremos, recebemos o selo de propriedade de Deus. Portanto, nós somos propriedade exclusiva de Deus, porque Deus nos escolheu. Deus não erra. Deus não erra. Então, Deus não escolheu ninguém que possa se perder depois. Ele escolheu os que Ele quis e na pessoa de Cristo Ele o salvou. Portanto, temos condições de ter a certeza da salvação, que é a vida eterna em Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Todavia, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. E ainda em Efésios capítulo 4, verso 30, diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Portanto, temos condições de termos a certeza da nossa salvação, que a vida eterna aqui é salvação. Quem é que pode ter certeza da salvação? Então, somente os que creem, porque se não crê, não pode ter certeza, mas se crê, é possível ter certeza. Então, portanto, meus queridos, não tenha dúvida. Se você crê em Cristo, não tenha dúvida da sua salvação. Leia esses textos com cuidado, com carinho, e você verá que você pode ter certeza da sua salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, agradecemos mais uma vez por essa manhã de vida que o Senhor nos acrescenta, por mais essa porção da Tua palavra na qual meditamos nessa manhã. Interioriza, Pai, a mensagem aos nossos corações, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e esses louvores que o Senhor produz nos nossos corações acende a nossa fé, nos enche de alegria e de esperança e de júbilo. Por isso nos prostramos diante de Ti e agradecemos por mais este momento, por mais uma vez nos receber na Tua presença. Recebe, Senhor, a nossa adoração que prestamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor abençoe os irmãos. Desejamos a todos um dia abençoado. Que o Senhor te abençoe e te guarde.